Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Aqui estão os nossos contatos para um possível agendamento. Nossos telefones fixo e celular, nosso WhatsApp, aqui o e-mail. Lembrando-vos que esse link está sempre na descrição do vídeo, que é o link que remete ao blog que viabiliza as lições da revista da Escola Bíblica Dominical grátis. Lição 6 do segundo trimestre de 2017, editora Betel. O título: O Senhor, Justiça Nossa. Lição direcionada para o dia 7 de maio de 2017. Texto áureo: nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor, Justiça Nossa. Jeremias 23:6. Verdade aplicada: em Jesus somos perdoados e recebemos justificação por intermédio de seu sangue. Objetivos da lição: reconhecer que somos dependentes da justiça divina, entender que Deus é um justo juiz, aprender que tem horas que chorar é preciso. Textos de referência: Jeremias 23, versículos 1, 2 e 5. Meu querido irmão, nesta lição estudaremos dentro do livro do profeta Jeremias sobre a grandiosa e magnífica justiça do eterno Deus, isto é, o seu modo de agir. Em outras palavras, o seu proceder em favor dos homens. Deus é justo juiz, sua justiça é infalível, ela revela com meticulosidade o caráter do próprio Deus, que é justo, bom, sensato, sem nenhum erro. E nesta lição nós vamos estudar a justiça de Deus, ou seja, Deus é nossa justiça. Nesse primeiro ponto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo, nenhum sequer. Romanos 3:23. Aqui está claro que um legado do Éden nos encaminhou à destituição de Deus. E para nos tornarmos familiares a Deus, temos que apelar para a justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Fomos declarados justos por causa da obra de Cristo em nosso lugar e em nosso benefício. Agora estamos quites com a justiça divina e nenhuma condenação pesa mais sobre nós. Romanos 8:1. Porque Cristo se fez justiça nossa. Cristo, ele absorveu os nossos pecados e a penalidade que cabia a nós pesou sobre ele e ele pagou o preço. Nós vamos entender esse mistério aqui nos subpontos 1, 2 e 3, quem ainda não sofreu uma injustiça. É a interpretação que ecoa. Os líderes destruíram o povo, encheu o povo de falsas promessas. Aqui está tratando de realidades pertinentes ao povo por época de Jeremias, quando fez de tudo para que o povo voltasse ao arrependimento e escapasse da destruição. Vamos ver aqui quem ainda não sofreu uma injustiça. Injustiça é a prática de violar padrões do que é justo.
evidente que nós temos padronização de comportamentos na sociedade, leis que regulam, e quando distorcemos essas realidades, quando há uma digressão do padrão de comportamento, então se diz justiça. Sofrer injustiça é uma das coisas mais doloridas de lidar. Quando isso acontece, a revolta toma conta de quem é alvo de injustiça. Na Bíblia há muitos relatos de pessoas que sofreram injustiças. Jeremias, por exemplo, foi posto em um calabouço, Jeremias 37, verso 16. Jogado na lama, Jeremias 38, 6. Desprezado pelos amigos e familiares apenas por ser justo diante de Deus. Jeremias nos adverte que ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, Jeremias 22 e 13. Por isso Jeremias vivia na presença de Deus, Jeremias 12 e 3. Está aqui o profeta que tem a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer, e ele precisa ser justo. Porém, ele foi vitimado, ele foi injustiçado, levado ao poço de lama, rejeitado, colocado à margem da sociedade. Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu e que mais foi discriminado. E aqui nos mostra que nós também podemos estar sofrendo nas raízes da injustiça. E a interpelação que ecoa é: quem ainda não sofreu uma injustiça? Todos, quer seja ela maior ou menor, mas nós temos passado pelas raízes da injustiça na nossa sociedade. Os líderes destruíram o povo. Jeremias conhecia muito bem o sacerdócio, pois nasceu neste ambiente religioso. Ele lamenta que os falsos líderes tenham feito a cabeça do povo, Jeremias 5 e 30 e 31. Jeremias descreve os falsos líderes assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor, Jeremias 23 e 1. Esta passagem mostra a conduta errada dos líderes de Judá. Eles não amavam o povo como o Senhor os amava. O interesse deles era o dinheiro, Jeremias 5 e 31, 6 e 13. Hoje a gente vê isso. Os líderes interessados no dinheiro não amam o povo, armam estratégias para usufruir resultados, ter estipêndios, ter valores. E no tempo de Jeremias não era diferente. Para eles, ser profeta era uma posição de destaque e honra. Eram sábios para o mal e não para o bem. Jeremias 4, 22. Deus não aprova líderes assim. Ele chama homens que amem e para que guiem suas ovelhas na graça e no conhecimento. 2 Pedro 3 e 18. Deus não honra pessoas assim. Líderes que têm interesses apenas econômicos. Deus, ele chama homens que amem e que guiem as ovelhas conforme a sua vontade, a vontade de Deus. E este comportamento dos líderes na época de Jeremias destruíram o povo. Hoje nós estamos vendo os resultados de líderes que se comportam assim. Naquela época, esse comportamento já sinalizava os tempos futuros. Hoje, líderes religiosos lapidam situações para o encaminhamento dos resultados numéricos na área da economia. Não tem amor, desprovido do sentimento do amor puro, genuíno da Bíblia. Este que é badalado nas cartas apostólicas, este amor que não seja fingido, mas genuíno, está raro. Líderes que destroem o povo. O povo está à mercê de líderes que encaminham mal, encaminham para a destruição, que não cuida das ovelhas. Oh, mas isso é muito sério. Que é apenas a lã, o leite
e a carne das ovelhas. Porque ovelha produz leite, carne e lã. Ou seja, produz comida, bebida e vestimenta. Encher o povo de falsas esperanças. Os sacerdotes e profetas contemporâneos a Jeremias viviam uma situação não muito confortável diante de Deus. Cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos maus feitores para que não se convertam de sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Jeremias 23 e 14. Esta é a situação do povo na época. Esta situação perversa deixava o Senhor indignado, porque Deus é um Deus justo, é um Deus de justiça milimétrica. Ele é um ser de luz que não conhece com qualquer coisa enganosa. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna, e lhes farei beber água de fel. Essa alosna é uma substância altamente amargosa, que dá ânsia de vômito. E aqui, para ilustrar, Deus fala que o povo vai comer a losna, coisa amargosa. Tem um sentido figurativo. Jeremias 23 e 15. Os falsos profetas enchiam o povo de falsas esperanças, prometendo recompensas sem mudança de vida. Deus nos chama sempre ao arrependimento, 2 Coríntios 5, 17 e 20. Está aqui. Hoje nós temos pessoas por todos os lados que se alvoram a ser profetas com uma mensagem de profecia, tentando agradar o ego, dizendo: você será bem sucedido, sua empresa será multiplicada, você vai se casar com uma mulher de olhos verdes, de olhos azuis, terá um esposo de olhos verdes, cútis branca. Eles especificam, entram em detalhes. O carro que você vai receber é um carro conversível de cor verde. Essas coisas, detalhes mentirosos, pessoas que estão mal diante de Deus e que chegam nas igrejas e porque cantam ou fazem alguma coisa interessante, o profeta já se levanta, coloca a mão na cabeça e faz ali impetra ali uma bênção e começa a falar e a dizer: eu me agrado de ti. Na verdade, o indivíduo está mal diante de Deus, e isto é uma mentira. Estes profetas já existiam no tempo de Jeremias, mas Jeremias era cortante. Ele falava o que era, e Deus se agrada disso. Não encher o povo de falsas esperanças. Quantas pessoas que saem pelo mundo afora aí esperançosa porque recebeu uma profecia, na verdade aquela profecia era uma profecia mentirosa. Isso está acontecendo demais no meio da igreja, dá nojo, está contaminando o ambiente, a atmosfera gostosa da presença do Espírito de Deus. Nós já começamos a ter saudades dos tempos da nossa Assembleia de Deus, da nossa igreja, há 50 anos atrás, quando as coisas eram genuínas, e hoje nós vemos um godo de todas as formas, misticismo dos mais massacrantes e enchendo o povo de falsas esperanças. O Senhor é justo juiz. No segundo ponto, a justiça é um dos valores mais desejados pelas pessoas de bem. O salmista Davi sabia muito bem disso. Salmo 28, 7. Deus em toda a história sempre deixou provas que devemos confiar nele incondicionalmente. O Senhor, ele é justo, um Deus que não tem falha. Ele é um anjo de luz que não conecta com nada abominável, com coisas mentirosas,
com balanças infiéis, com coisas que enganam. Ele é justo, é um Deus de justiça. Nos subpontos, chorar é preciso, o Senhor que nos encoraja, o profeta não pode desanimar em meio às adversidades. Está aqui os subpontos que nós vamos trabalhar a partir desse momento. Chorar é preciso, ou era preciso. O profeta Jeremias é um dos profetas de Judá que não se cansava de chorar pelo povo. Isso aconteceu numa época em que o juízo de Deus já havia sido comunicado ao povo através do próprio Jeremias. Diante de tamanha destruição que estava por vir, o desprezo do povo pela verdade fez Jeremias se ver em prantos diversas vezes em decorrência de amar a sua nação. São elas, vamos registrar aqui: quando o povo abandonou o Senhor, Jeremias chorou muito, e temos o registro em Jeremias 2 e 3. E foi enganado com palavras falsas, Jeremias 7 e 4. Quando os falsos profetas profetizaram palavras fingidas, Jeremias 28 e 11. Quando as mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e lhes serviram de alimento na destruição, Lamentação de Jeremias 4 e 10. Quando viu a aflição por causa do juízo do Senhor sobre o povo, Lamentação de Jeremias 3 e 1. Jeremias deu a resposta de tanto choro por estas coisas. Choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Lamentação 1 e 16. Este é um profeta chorando. Essas são as circunstâncias que se encontrava o povo, aqui listadas, em que Jeremias chorava muito. Ele pranteava sobre os muros da cidade, vendo a situação do povo. Lhe causava aflição. Nos remete essa situação ao tempo presente, em que muitos pastores choram nas madrugadas, gemem pela igreja, tentam encaminhar o povo através da sã doutrina. E o povo envereda por caminhos tortuosos e recebe o castigo, paga o preço em razão disso. E quem chora é quem está bem diante de Deus, que vê a situação não controlada, porque as pessoas são desastrosas, querem o mal. E o profeta chorava, ele bradava, falava no portão principal, falava no meio da rua. Ele colocou uma canga para representar, através de uma simbologia, e trazer uma lição ao povo. Caminhava nas ruas com essa canga, um jugo. Jeremias foi para o átrio do templo e bradou em alta voz e pediu ao povo que se voltasse para Deus. Oh, irmãos, quantos que se enveredam por caminhos tortuosos e os seus líderes estão a chorar, a dar os conselhos através da prédica, dos ensinos nas terças-feiras, nas igrejas, e muitos não querem ouvir. Oh, mas os resultados serão sinistros. O Senhor que nos encoraja. Jeremias não encontrou o Senhor mostrando-se valente. Deus o fez valente. As forças verdadeiras não vêm de quem o Senhor chama, e sim do Senhor. Salmo 28 e 7. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4 e 13. Grande parte das nossas vidas passamos por lutas e provações, mas não podemos admitir que o diabo entre na brecha e nos afaste de Deus. Efésios
4, 27 e 32. O Senhor é que nos encoraja. Deus não abre mão de nós. Ele nos defende e nos honra. Deus encorajou Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não esqueças nenhuma palavra. Jeremias 26, 2, está aqui. Ele encorajava Jeremias, ele encorajava o profeta: vai para o átrio, fala para o povo se arrepender, vir adorar a Deus. A vitória depende disso. Se estiver adorando a Deus, Deus honrará. O povo não será levado em cativeiro. Arrependam-se dos seus pecados. E o Senhor encorajava. O profeta encorajava o povo também. Nós, como pastores, como profetas de Deus, precisamos encorajar o povo, bradar nos púlpitos, falar do estado de santidade que precisamos estar, do encaminhamento que precisamos fazer para chegar aos céus. Do modo que se encontra, não chegaremos a lugar nenhum. As igrejas estão pervertidas, precisam que se levantem profetas, homens de Deus, pastores, líderes que tenham compromisso com a verdade de Deus. Oh, irmãos, os tempos são maus, são tempos difíceis, tempos trabalhosos. Como foi no tempo de Jeremias, hoje não é diferente. E nós precisamos bradar. A lição está nos encaminhando isso, tirando um modelo no profeta para que nós possamos implementar este modelo no nosso projeto cristão e fazer algo mais sério. Oh, precisamos nesses últimos momentos fazer algo mais sério. O profeta não pode desanimar em meio às adversidades. Jesus disse que um profeta não é honrado na sua própria terra. João 4 e 44. Isso aqui é uma verdade. Isso aconteceu com Jeremias, e está aqui o registro em Jeremias 26, versículos de 8 a 9. O profeta Jeremias tinha expectativas que muitos poderiam acordar do sono espiritual que estavam e ainda podiam usufruir das bênçãos de Deus em meio àquela conjuntura tão humilhante. Jeremias 13, 9 e 10. O profeta não desiste da palavra de esperança e aconselha o povo: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ó Senhor, esperança de Israel. Jeremias 17, versículo 7. E também o versículo 13 da parte A. Está aqui. Profeta sem honra na terra. Mas um profeta não pode desistir. Isso eu carrego na pele o cumprimento dessas palavras de Jesus. Não temos honra na nossa terra. Quem sabe somos rejeitados pelos nossos consanguíneos, que não nos reconhecem como verdadeiros ou autênticos sacerdotes de Deus. Buscam em outros esta realidade. Mas aonde quer que estejamos, precisamos continuar desenvolvendo o trabalho. Não podemos desanimar em meio às adversidades, como Jeremias não desanimou. Você, como profeta, como homem de Deus, não pode desanimar. E saiba que aí onde você está, você poderá não ter honra. Isso é bíblico. Tem aí um indivíduo aí que está fazendo algumas coisas aí, mas ele é daqui mesmo. Eles estão esperando, quiçá, um homem de outra terra longínqua, esperando
alguém com um perfil de beleza invejável, que possa chegar e impor uma beleza que chame a atenção e cative o sexo oposto. Temos visto isso, as pessoas, quando vê o pregador ou alguém que vem trazer uma mensagem e não tem um perfil de beleza cativante, já causa um impacto e rejeita. Isso é comum, está acontecendo por todos os lados. Mas o profeta de Deus não pode desanimar. Ele tem que ir à frente e falar a verdade de Deus. É o que a lição quer nos trazer aqui. Deus protege os injustiçados. Podemos confiar na justiça de Deus sempre. Ele está atento a todo o mal que possa vir sobre nós. Isso em Isaías capítulo 41, versículo 10. Seu amor não tem fim. Que estejamos seguros quanto ao cuidado do nosso Senhor. Salmo 55, versículo 22. No momento oportuno, o Senhor nos livrará, pois não se agrada de injustiça praticada contra seus filhos. Deus se constitui advogado dos injustiçados. Ele protege aqueles que estão nas raias da injustiça. E tem advogado melhor do que o nosso Deus? Vamos ver aqui no subponto. Sua missão era maior que sua dor. As tentativas de calar Jeremias. Jesus Cristo é o preço pago para a nossa justiça. Sua missão era maior que a dor. Jeremias ocupou posição de grande destaque como profeta. Os reis se sucediam no trono, o ambiente era de intrigas e apostasia. Durante 40 anos, o profeta passou por diversos tormentos em Judá. Ah, entranhas minhas, estou ferido no meu coração. Veja a expressão assim. O meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido de guerra. Era o profeta bradando e vendo a destruição de Jerusalém. Ele antevia o cerco de Jerusalém e a levada em cativeiro pela Babilônia. Com todo sofrimento, com toda sua dor, com toda angústia, ele não desistiu. Ele sabia que sua missão era maior do que a sua dor. Isto precisa estar na nossa consciência. A nossa missão é maior do que a nossa dor. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, mesmo assim, nossa missão está além da nossa dor. A missão do mensageiro, irmão. Eu quero chamar aqui a atenção dos nossos internautas e aqueles que são pregadores do Evangelho. A nossa missão é sublime. Nós temos a missão mais indelével, a missão mais gloriosa, que é a missão de resgatar vidas através da palavra do Senhor. Nós temos nos lábios a palavra da salvação. Nós somos emissários de Deus. Somos representantes do Senhor. É a voz do Senhor falando por nossa instrumentalidade. Neste momento, através da prédica, neste vídeo, comentando sobre essa revista, eu estou resgatando vidas desalentosas ou desalentadas. Vidas que estão sendo reencaminhadas. Vidas que, quem sabe, decepcionadas, deixaram de pregar. E eu estou incentivando. Nossa missão é uma missão nobre. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. A sua missão é nobre, meu irmão. Você não sabe calcular o valor da sua missão. As tentativas de calar Jeremias. A deportação do povo judeu para
A Babilônia estava às portas e Jeremias sentia muito o peso da responsabilidade de ser o último mensageiro de Deus para chamar este povo ao arrependimento. Pelo fato de sua mensagem ser muito pessimista, ele foi chamado de falso profeta por todos. Um dos fatores que mais agravaram esta situação foi que os falsos profetas anunciaram paz e prosperidade a todos. Jeremias 14, 11 e 16. Embora acusado por todos, Jeremias não se abalou. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel, capítulo 15, 22. Está aqui. Se você for um profeta genuíno, você vai ser confrontado com os profetas falsos que estão a dizer para o povo outra coisa. Mas você ter a verdade de Deus na boca, você vai ficar sozinho. Saiba disso. O profeta Jeremias, por falar que se não tomasse uma atitude, o povo seria levado em cativeiro e ficaria no exílio babilônico, ele foi tido como um profeta de mensagem pessimista. Quantos que estão a confrontar nossas mensagens com as mensagens dos mentirosos que massageiam o ego nas noites explosivas, nos nossos templos evangélicos, estão a falar uma outra palavra, dizer uma outra coisa que se confronta com a verdade. E aí as pessoas aplaudem esses profetas, essas pessoas. É uma mensagem para agasalhar a situação. É uma mensagem que se agasalha a situação do povo e não o povo se agasalha a situação da palavra. Hoje, o que agrada é este mensageiro, o mensageiro que engana. E aí, as tentativas de nos calar. Até os pregadores são selecionados. Os que agradam são aqueles que fazem todo mundo rir, que trabalham seus sermões nos moldes do humor. A mensagem faz todo mundo rir, traz esse pregador. A mensagem é cortante e representativa da vontade de Deus, não queremos ele na nossa igreja. Essa é a verdade. Jesus Cristo é o preço pago para a nossa justiça. Agora veja, é impossível nos apresentarmos diante de Deus sem que seja por intermédio do Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 2 e 15. Porque ele é o nosso mediador. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Apenas pela justiça do Pai em Cristo o pecador pode ser considerado inocente. No tribunal celestial, Jesus é o advogado que comparece diante do juiz Deus com o intuito de inocentar o réu de sua merecida culpa. 1 João capítulo 2, verso 1. A justiça redentora de Deus é testemunhada na obra do Mestre na cruz do Calvário, mostrando o seu imenso amor pela humanidade. Está aqui. Por que o comentarista colocou aqui no terceiro subponto, Jesus Cristo é o preço da nossa justiça? Por quê? Nós somos injustiçados. Poderemos padecer nas áreas da injustiça como o Jeremias passou. Como Jeremias sofreu. Mas precisamos entender que o Senhor é a justiça nossa. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Ele é o nosso advogado. E ele trabalha para nos inocentar diante do Deus todo santo e poderoso. Satanás é o acusador. Satanás é o promotor da injustiça. Mas Jesus Cristo é o nosso advogado. Aleluia. Ele vai defender nossas causas porque ele sofreu por nós. Ele pagou um preço. Porque se não fosse Jesus sofrer por nós e pagar esse preço, então Deus seria injusto quando nos absolve e nos remete até os céus. Mas Jesus é a nossa justiça. Conta-se na Grécia que um homem chamado Ésquilo, quando moço,
serviu as forças armadas daquele país, seu braço foi mutilado, sua mão foi mutilada em razão do serviço militar prestado àquela pátria. Posteriormente, quando já estava avançado em idade, ele cometeu um crime e foi levado ao tribunal. E quando levado ao tribunal, alguém o incriminou e ele ia ser condenado à morte. Mas levantando o braço, em silêncio, e alguém fez lembrar da sua mão mutilada por época do seu serviço prestado à pátria. Aquele moço foi absolvido. Assim também será conosco. Quando o acusador nos acusar diante de Deus, Jesus Cristo mostrará a sua mão mutilada, as suas mãos mutiladas pelos cravos dos soldados romanos lá no Calvário, e nós seremos absolvidos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Graças ao nosso Ésquilo, nós somos justificados. Meu irmão, nós temos não porque aspiremos pecar sucessivamente, mas porque sabemos que somos fracos e que, por isso, o Senhor colocou um Salvador sobre nós, Jesus Cristo, o advogado fiel, no livro do peso e das ocorrências do pecado. Ele é o nosso Ésquilo que vai levantar a mão, e muitos vão perguntar aonde foram feridas estas mãos. Que sinais são esses? Sinais abertos na casa dos nossos irmãos. Oh, e nós seremos justificados. Que Deus nos abençoe. Vou deixar aqui o questionário. Você pode pausar, catalogar aqui as respostas para as suas perguntas. Eu creio em ti. Se a tempestade